Olá, pessoal. Estamos aqui para o terceiro encontro, o terceiro episódio do nosso Café e Barba. E é muito bom estarmos aqui com vocês mais uma vez. Joel e Alan para bater um papo com vocês. Mais um episódio, um momento aí que a gente vai refletir, bater papo e apresentar uma percepção nossa sobre vários pontos, né, da vida e uma percepção cristã também nesse processo, né? Isso. E hoje vamos Sem, falar. sem esgotar o assunto, porque a gente não consegue, né? Exato. Olha, a gente vai falar sobre a identidade na era digital. A gente quer bater um papo sobre isso, porque, na verdade, na era digital, a gente se faz uma pergunta, né? Quando a gente percebe a reação das pessoas e como elas estão lidando com isso, é quem é que a gente é, ou quem a gente vira, quem a gente se torna, quando ninguém está nos vendo, porque é muito esquisito. Na era digital, a Uhum. gente se expõe absurdamente, mas ao mesmo tempo a gente pensa que ninguém está vendo, né? Ou seja, é uma exposição que a gente tem a impressão que está escondido, né? Sim, sim. E o mais engraçado é a tentativa de criar um personagem que simula realidade, Aham. né? Então, a partir disso, cria-se novas realidades, realidades fakes, aí os desdobramentos disso aí são. Pois é. E o que a gente percebe cada vez mais, que é natural nesse tipo de coisa, né? As pessoas criam uma persona, né, um personagem, que é aquele que se expõe publicamente nas Uhum. mídias. Se você encontra pessoalmente com essa pessoa, ela é outra pessoa. Não só no que ela fala, no que ela faz, mas até no que ela aparenta ser também, né? A própria imagem das pessoas. Outro dia, Alan, eu estava na praia com a minha esposa e a gente viu, e aí depois a gente notou que isso acontece frequentemente. Uhum. É gente na beira da praia com alguém com um celular tirando foto e a pessoa Sim. fazendo um monte de pose. Cara, assim, no meio de todo mundo. E aquilo ali, imagino eu que seja para postar nas mídias sociais. Ou seja, aquela pessoa fazendo um monte de misura, aquilo ali é o personagem que ela quer que apareça depois, né? Então a gente está nesse momento agora, né? Não, quando é pose, ainda passa. E quando é dancinha, Não, essa eu né? não vi ainda Não não. viu ainda não? Não, assim, É, ao vivo, é. em público, não. Eu não vi ao vivo. Eu já vi isso, vídeo, né? Só que eu fico imaginando aquele local público. Aliás, quando você percebe as pessoas que estão por trás ali passando e tal, e eles olham para aquilo ali, e alguns ainda acham estranho essa prática, né? Pois é. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Uhum. Eu só queria falar para você que está nos vendo, onde é que a gente está. A gente está num lugar muito especial chamado Café com Aslan, no estúdio do Café com Aslan. Fica aqui no centro do Rio de Janeiro, pertinho da Praça da Cruz Vermelha, na rua Ubaldino do Amaral, número 80. Se você quiser tomar um café igual esse que a gente está tomando, apareça aqui, porque não tem no Rio de Janeiro um café igual esse. Tá? E olha que eu gosto de café, Sim. né, o Alan? Que cheirinho bom. Que cheirinho Que bom. gosto Não tem maravilhoso. nada a ver com outro cheirinho bom, não. Não. É o Café com Aslan aqui. Mas beleza, vamos lá então. Aqui é o verdadeiro Aqui é cheirinho. aqui é o verdadeiro, né? Como é que a cultura digital, Alan, vamos falar um pouquinho sobre isso, Aham. como é que ela molda a identidade das pessoas agora? A gente está no século XXI. Eu peguei a era não internet, eu peguei a era não mídia social, né? Antes disso. Quem nasce agora, quem é bem mais novo, já nasce nesse ambiente. Uhum. Eu não tinha celular, eu peguei o antes do celular, né? Então eu tive que me adaptar mais. Mas quem já nasce dentro disso, já sabe que aquilo ali é o normal. Ou seja, como é que essa cultura digital parece que vem modelando as pessoas? A gente nota isso acontecer, né? Uhum. De modo, por exemplo, existe um jogo, né, entre a imagem e a essência da pessoa. Sim, Ela desconectou o que sim. eu pareço ser e o que eu de verdade sou. Como é que, como é que isso está perturbando a nossa natureza? Teve um filme, e eu gosto muito de filme, sempre vou falar de filme. Aham. Só que eu não lembro o nome. Eu acho que já tô naquela Gostou fase. tanto que não lembra, né? É. Não, eu já tô naquela fase que eu não lembro mais não. Aliás, memória seletiva, né. É, Agora eu só tenho que a lembrar o minha que é assim. importa. Mas era um filme muito interessante. O filme ele abria um cenário muito legal, aí tinha uma moça lá, uma influencer, coisa e tal, e ela falando,
de alguma coisa, apresentando um produto, enfim. E aí a câmera ia abrindo. Ela termina o programa, a câmera vai abrindo e mostra ali o cantinho que é na casa dela, no apartamento, aquele cenáriozinho. Beleza. Eu acho que ela era influencer de organização, alguma coisa assim. Rapaz, quando a câmera vira, o apartamento dela é uma loucura aquilo ali. Era só aquele pedacinho. Era só aquele pedacinho. E o pedacinho muito bonitinho. Muito arrumadinho. Ela filmou. Aí amplia a imagem. Quando mostra a realidade. E aí é o que as pessoas estão vivendo hoje, né? Quer dizer, as pessoas fazem isso com elas próprias, não só com um cantinho que vai aparecer, né? Sim. Ou seja, a pessoa, ela mostra o que ela acha que deve ser mostrado. Como isso aí, né? Mostrava só o cantinho bonitinho lá da casa dela, do apartamento, sei lá, mas o resto era tudo bagunçado. E as pessoas têm feito isso, eu acho, sabe? Sim. Elas mostram o que é para mostrar. Nem sempre mostram o que é belo dela própria, né? Da própria pessoa que está ali se expondo, mas às vezes adquire o senso de mostrar o que vai dar likes. Porque as pessoas começam a ser medidas cada vez mais pelos likes, pelos números de seguidores. As pessoas às vezes confundem seguidor com amigo, né? Quantos amigos você tem? Sim. Cara, quem é amigo e quem é seguidor, você deve saber. Ou quando não compra, né? Ou quando não compra. Não compra. Então, as pessoas parecem que têm fomentado isso, né? As pessoas mostram só o cantinho bonitinho de si próprias, né? Ou só o cantinho que vai dar mais like. E as pessoas ficam vendendo alma, dignidade, estragando vidas, Sim. tudo por conta dessa exposição, que é uma identidade que a pessoa quer adquirir. E são personagens corajosos. Tem coragem de falar, de agir, de fazer ali, na câmera. Mas na vida real, não é nada daquilo. Então, é realmente um avatar, uma identidade criada com um objetivo. E assim, se o cara é bom, se tem uma assessoria, se torna vendável. Né? Quando é um cara ruim assim, igual eu... Nós. Enfim, não tem toda essa parafernália toda por trás, né? Isso, que tem o objetivo de reforçar o personagem. Né? Eu penso, me pergunto, os desdobramentos disso, socialmente, culturalmente... E até espiritualmente. Né? E espiritualmente. O que está se criando. O quanto, inclusive, até na própria comunidade de fé, já não é uma realidade e que talvez muitos não estejam percebendo, né? Quando esse avatar, esse personagem, na verdade, ele tenta ganhar vida dentro de um contexto onde você realmente é avaliado. E sim, eu estou falando num contexto religioso onde, eu não sei se é justo dizer, não seja tão saudável por não ter o evangelho tão claro. Mas eu acho que até onde é saudável isso pode acontecer, né? Pode por causa, me parece que do desvio de percepção das pessoas do nosso tempo. Porque, Alan, não tem jeito. Embora nós sejamos cristãos e mesmo aqueles que são de fato comprometidos com a vida cristã, mas a gente está mergulhado no tempo e no espaço dentro de um substrato cultural que fica o tempo inteiro buzinando no nosso coração, que é para fazer de outro jeito. Então, o crente médio hoje no Brasil, ele vai durante 2, 3, 4 horas por semana ao ambiente de culto onde se encontra com os irmãos. Sim. Nem sempre é um encontro saudável, a gente sabe disso, porque depende também de onde ele está. Mas você imagina que as outras tantas horas da semana inteira ele está mergulhado sendo bombardeado. Então é muito fácil a pessoa ser levada por isso. E ela ainda sofre uma outra questão. Existem alguns fenômenos que já são estudados há um bom tempo. Por exemplo, um deles é a questão da fragmentação do eu. O ser humano, ele chega uma hora que ele se percebe fragmentado. Sim. E a inteireza, a integralidade dele parece que desaparece. Depois, se alguém quiser ler, procura lá no século XIX sobre a fragmentação do eu, que isso aparece. E se a gente estudar isso, a gente vai entender um pouquinho melhor o século XXI, que é o final dessa história
que começou lá atrás. Aliás, se consolidou lá atrás, porque isso vem lá de trás ainda. Humanismo antropocêntrico, depois iluminismo, aí vem... Bom, quando a gente olha agora essas ferramentas de inovação tecnológica que levam a pessoa a se projetar, ela já está fragmentada. E ela acha uma ferramenta que ela pode lançar os fragmentos dela. Uhum. E aí bagunça, porque ela não lança o sujeito, ela lança partes do sujeito. E aí, qual é a parte que me interessa agora? Bom, o que me interessa agora é arranjar visibilidade porque eu quero monetizar a minha rede social. Uhum. Beleza, ele não está nem aí para a ética, para o cristianismo, para o bom senso, para boa relação, ele só quer monetizar. É um poço sem fundo. É um poço sem fundo, porque ele inclusive acaba com pessoas. Sim. E uma coisa chama a outra. Talvez alguns começaram com uma boa intenção, né? Vamos fingir. Vamos imaginar. Não, e até acho que pode ter sim, começado sim, mesmo. começaram com boa intenção. Mas um abismo chama o outro. E aí você tem cada vez mais a necessidade de consolidar o personagem, porque tá dando certo. Né? E se consolidar, você ganha mais? E se consolidar, você ganha mais. E a coisa vai tomando proporções que não sei se acaba que o caráter é revelado, pelo menos nos bastidores, né? Ou se o sujeito era aquilo mesmo e só abriu a jaula, né? Onde aí passa a valer tudo. Passa a valer tudo para manter o personagem, para manter o status e sempre mostrando as partes de fragmento que te fazem ser amado, desejado, né? Odiado, se aquilo der like. Porque é tão estranho isso, porque a pessoa vende a sua própria ética em troco disso, que na verdade, Alan, se a gente parar para prestar atenção, isso nada mais é do que corrupção. Ou seja, ao invés de corromper um princípio profissional, um trabalho tal, em troca de dinheiro, ele corrompeu a própria ética, a própria moral, a própria cristandade a qual ele fazia parte. Sim. Por conta de like, que no final das contas é o que promove ele. Tem gente aí que não trabalha, né? Vive disso. E beleza, se a pessoa conseguir fazer disso um meio de atividade remunerada, ótimo. Mas o problema é escangalhar as coisas e quebrar a vida dos outros, né? Sim. Tu imagina como que é a relação verdadeira dentro de casa, criação com filhos, esposa, marido, o casamento. Acho que o cara fica paranoico nesse negócio. Ele é esquizofrênico. É um sujeito desse esquizofrênico. Tem um cara chamado Richard Sennett, ele é um sociólogo americano. Ele escreve uma obra em que ele explica, uma obra já tem, sei lá, algumas décadas aí, ele explica que no começo do século XX se tornou muito natural as pessoas viverem várias personas. Sim. Ou seja, era o cara, ele era de uma atividade, sei lá, X, que era de fácil corrompimento, aí ele era corrompido lá. Aí em casa, ele é um pai exemplar. Na igreja, ele é um crente espiritual. E ele não tem mais nenhum problema em ter essas várias personas funcionando. E ele explica como é que isso aconteceu, que foi depois dessa questão de o ser humano ocidental, principalmente, se fragmentar. Mas o que a gente vê na mídia social é isso. O cara, ele bombardeia na internet. De repente, quando ele desliga ali a gravação, que ele volta para casa, ele vira o rosto, ele é um pai bacana, é um marido legal, é uma esposa amorosa, mas quando vai para lá se transforma. Porque é aquele avatar, né? Aquele personagem ali tem que funcionar daquele jeito, né? Sim. Sei lá. É esquizofrenia, né? E as crises me veio aqui, crise de ansiedade. Não sei se alguém já falou isso, se não, vou falar. Pode falar. Ansiedade. E se falou também, não? O mal do século? Não sei, deve ser, né? Mal do século eu acho que era depressão. Mas tá conectado. Tá tudo embolado aí. Que aí você tem tanto o indivíduo que tá vivendo isso e precisa manter, quanto quem tá em volta. Quem tá em volta, ele tá ansioso para consumir mais. Seja o hater, seja o admirador. Então ele tá ansioso para consumir.
dependendo do que seja, ansioso, inclusive, para ser igual. Né? Então você tem Ainda tem isso. fakes que geram fakes, né? E por aí vai. A gente pode ter a tendência de pensar só nos influencers. Gente que já tá na mídia, que é famoso e coisa e tal. Mas qualquer um aqui pega um celular e Começa a se projetar ali. começa a se projetar, tá no Instagram. E o quanto que isso não pode gerar essas doenças na alma, ansiedade, depressão e por aí vai, nesse próprio indivíduo. E aí você estava falando, você não nasceu, né? Aham. Nesse na ambiente era, digital, assim, né? Nesse ambiente digital. Eu também não. O meu primeiro celular foi um Nokia. Pode falar a marca? Acho que pode. Ainda existe? Aquele pequenininho. Ainda existe? Aquele Existe. azulzinho, que era azulzinho? Não, esse modelo não tem mais, mas não. pequenininho. Que jogava o joguinho... Da cobrinha? Enfim, e fui crescendo com isso, né? Mas não sou nativo, como a turma de agora. Eu não sei, mas eu acho que pode ter conexão. Essa juventude tão dispersa, com seus desesperos próprios, como resultado desse mundo digital, né? Aham. De personagens e de pessoas que querem se inspirar em outras e que no fundo, sabe? Pelo menos quem ainda tem alguma consciência, né? Que aquilo não é real. Mas decide acreditar que é. Eu acho que é isso, é uma decisão. A pessoa resolve acreditar daquele jeito, porque ela sabe que não é. Sim. Eu até começo a achar, Alan, que tem gente já sem desconfiar, achando que aquilo é verdade mesmo. Mas eu acho que isso eu acho que já é uma coisa bem mais recente. Eu tenho a impressão que tem gente que já acha que aquilo é o mundo verdadeiro. Né? Daqui a pouco, por exemplo, com a realidade aumentada, vai ter gente querendo viver na realidade aumentada. Isso aí pode ser até assunto para outro dia, né? Mas, aliás, eu acho que a gente, você que nos ouve aí, eu acho que a gente tem um assunto programado para falar sobre transhumanismo. Sim. Lá na frente, daqui a alguns poucos programas, e a gente pode falar sobre isso aí, realidade aumentada, transhumanismo, como é que isso pode influenciar diretamente aí na nossa caminhada, né? Mas é engraçado você falando isso aí, porque quando a pessoa vive nesse mundo que não é real, mas ela ou acredita ou resolve entender que é real, ela vai ter uma vida de profunda ansiedade, né? Porque, cara, você não consegue realizar coisas num mundo que não é real. Sim. Né? Você não consegue, o concreto não está no que é subjetivo. Isso é normal. Né? Você não pega o metafísico a partir do mundo físico. Você tem que fazer um caminho para isso. E com isso, por causa dessa ansiedade, você alcança frustrações. Frustrações pesadas na vida. Um monte de gente aí se drogando, se fazendo acompanhamento, tal, por causa desse tipo de frustração que é oriundo de uma ansiedade. E da onde vem isso? Eu vejo o sujeito, eu quero ser influencer, eu quero ficar ali na onda, aí eu tenho 10 mil seguidores. Eu olho para o sujeito, que eu sei que é pior do que eu, faz um monte de lambança, e o cara tem 1 milhão de seguidores. Aí eu começo, por essa comparação, a ter também uma série de dilemas. O que eu estou fazendo de errado? Na verdade, às vezes você não fez nada de errado. Simplesmente é por não ter feito nada de errado que não chegou lá. Sim. Porque tem ainda esse lance. Os algoritmos da mídia social, das mídias sociais, eles não fazem uma relação de conteúdo e de qualidade. Eles fazem uma relação de views, de interações. Então, o cara põe um negócio lá para ser odiado. E isso faz com que ele ganhe público. Porque vai rodando aquilo ali, né? Eu não sou expert, mas é isso. A máquina não identifica moralidade, ética. Não, nada. Ela identifica o número, né? Se tem gente ali clicando em qualquer coisa, comentando, isso. Então tem alguma relevância. E onde foi parar essa identidade? Eu não sei se você ouviu, Alan. A gente está agora em meados de abril. Para quem nos vir depois, meados de abril de 2025. Eu ouvi, deve ter uns 10 dias, de um casal, os dois eram influenciadores digitais, e eles foram morar juntos, casaram, não sei como é que foi,
porque eu não acompanhei, eu só ouvi essa matéria. E aí, rapaz, eles começaram a brigar, tiveram muitas brigas. A história que eu ouvi foi essa. Tiveram muitas brigas e um matou o outro. Qual é o detalhe? É que eles explodiram na visualização deles, porque os dois já eram influenciadores. Se juntaram. Então, um ajudava na promoção do outro. Sim. Mas sabe o que eles ficavam postando? As brigas deles. Eles brigavam assim, de forma homérica, e aquilo é que ia. Então, aí a gente inaugura uma segunda coisa agora, Uhum. e aí eu vou jogar a bola para você chutar. Tem a identidade na era digital de quem se promove. Mas e a identidade de quem promove quem se promove? Ou seja, tem o cara que posta e tem o cara que assiste. Isso. E tem aí duas identidades na era digital aí. É o cara que está promovendo e o cara que é promovido. Como é que fica esse negócio? Que afeta todo mundo, né? Sim. Deixa eu ver se eu entendi bem. A ideia do cara que quer consumir. É, o consumidor daquilo, Sim, ele também foi afetado por isso. sim, E ele Sim. gosta disso. sim. Tanto é que ele fica grudado lá na telinha dele. Querendo mais, Querendo mais. incentivando Tipo mais. assim, esse casal aí que ficava brigando até um matar o outro. Acho que foi o sujeito que matou a sujeita. Eu não vi essa notícia. Eu não tenho detalhes não, mas eu ouvi assim, en passant. Sim, Quer dizer, olha só que coisa absurda. Milhões de pessoas seguindo esses dois para ver briga. Briga de casal. E briga feia. Porque um chegou a matar o outro. Uhum. E se bobear, na verdade, um chegou a matar o outro exatamente incentivado por essa massa, né? Olha, eu não duvido não. Incentivado por uma multidão que agora está se alimentando, cara, que coisa, de desgraça. É. Quanto mais desgraça, na verdade, até onde isso é um reflexo também, e aqui a gente vai abrindo o leque, né? Sim, claro. Até onde isso já não é um reflexo da própria proposta do que é chamado de mídia tradicional, né? Os jornais, TVs, que sempre se alimentaram da desgraça, né? Só que era uma mão só, né? Era uma mão só. Oferecia. Sim. Aí a única coisa que validava isso era o Ibope. Aham. Mas agora não, você interage ali em tempo real, Sim. né? E nessa interação dizendo, eu quero mais. É. Eu quero mais, eu quero... E ao mesmo tempo, via de mão dupla, né? Foi Nietzsche, se não foi, tu me corrige. Se eu souber, né? O bom da era digital, a gente pode botar na conta de qualquer um, que também o pessoal não conhece, É. de maneira geral, né? Mas aquela ideia, eu vou parafrasear a ideia. Se você passar muito tempo olhando para a escuridão vai te olhar de volta. Aquilo que você observava, contemplava, admirava, sem você perceber, aquilo começou a te admirar, Uhum. começou a te contemplar, começou a te modificar, e você não percebe. Você achava que você controlava, e você se tornou a marionete no processo. É. Acho interessante essa ideia, né? A escuridão que te olha de volta. Acho que foi Nietzsche. Cara, agora eu não lembro, não. Eu acho que foi. Me pegou. É. E é isso que está acontecendo nesse perfil digital de personagens. Pessoas que elas vão se tornando cada vez menos humanas, cada vez menos sensíveis Aham. à dor do outro. Parece que perde a sensibilidade, inclusive, de o que é uma verdadeira alegria. Tá ali a turma rindo, tendo papo, sei lá. E você já não consegue nem perceber se aquilo é real mais ou não. Você só quer ter aquela mesma experiência, nem que para isso você precise forçar. Joel, o que você acha desse tipo de ações, atitudes atuais, né? Em relação... Aí vamos trazer um pouquinho para o nosso ambiente de fé. Igreja. Você já viu alguma coisa nesse sentido de pessoas... Muita coisa. Muita coisa, e isso causa tristeza na gente, né? Uhum. Muita coisa. Pessoas que vão se tornando personagem ali. É. Alguns eu acho que já semeiam a presença como personagem. Já intencionalmente já chegam lá para isso. A gente tem alguns aspectos aí. Por exemplo, cara, mídia social não é lugar
Aliás, saiu uma matéria muito boa, pouco tempo atrás, do Franklin Ferreira, lá no Gazeta do Povo. Sim. Mídia social não é lugar de disciplina eclesiástica. Uhum. Não é lugar. Mídia social não é para isso. Mídia social, e aí o que acontece? Os caras começam a fazer isso. Na verdade, no fundo, o cara não está defendendo a boa doutrina, ele está se promovendo. Uhum. Mídia social não é lugar para você falar sobre batismo, sobre tipo de ceia, sobre tipo de batismo, que roupa você usa na igreja. Isso é da economia da igreja local, Sim. da denominação, não sei, às vezes é uma denominação que tem uma diretriz mais ampla. Sim. Cara, vai lá resolver isso lá. Aí o que acontece? Vai para a mídia social e começa a bombar. O cara gosta. E aí ele vira um treteiro gospel. Uhum. Tem o outro cara, se você lembrar, vai falando aí também. Sim. Eu tô tentando lembrar aqui agora de cabeça. Eu me veio um episódio Fala aí. fresquinho aqui. Bom, nós somos presbiterianos, Sim. né? Não vou dar nomes aqui, mas numa das discussões que houve sobre dentro da reunião do Supremo Concílio, coisa e tal, dentre tantas discussões, me lembro então de um indivíduo que eu nem sabia que era pastor, mas levantando a discussão ali no Facebook, coisa e tal. E eu me peguei pensando, peraí, cara, se a pessoa quisesse realmente resolver, ela faria um documento e seguiria nas instâncias Uhum. para resolução, para discussão. O camarada, ele está fomentando uma briga, uma discussão pública que não agrega nada, que só cria mais caos. Mas é exatamente isso que você falou. Ele não quer resolver. Não quer não. Ele quer Ele se não quer promover. resolver. Ele quer se promover. Porque se quisesse resolver, e se estivesse realmente levando a sério a situação, estava tratando na instância devida. Com certeza. E, Alan, tem outra coisa, já que você falou isso aí, né? O meio presbiteriano tem esse negócio, a gente faz documento, entra aqui, entra ali e tal. Todas as denominações têm seu caminho. Sim. Né? Pode não ser igual Sim. na nossa forma de governo, mas toda denominação tem uma organização que faz isso. Aí o cara vai para o viés público falar das opiniões doutrinárias dele sobre batismo. Um dia desse tinha um sujeito falando sobre batismo, defendendo o viés dele e atacando quem fazia diferente. Cara, isso não é para mídia social. Isso é promoção. Né? Isso é promoção pura e simples. Porque ninguém faz isso sabendo no final que Deus vai abençoar e a doutrina dele vai prosperar. Ninguém faz isso. Tá? Aquilo ali é treta. E tem outra coisa, né, Alan? Tem isso que a gente falou, já foram 2 ou 3 assuntos aí dentro desse universo de igreja. Tem os teólogos de internet, né? Sim. O cara, ele resolve que agora é pentecostal, ou resolve que agora é reformado, resolve que agora é arminiano, ele resolve alguma coisa, lê 3 ou 4 postagens de uma mídia social e acha que é teólogo. Eu achei que tu ia falar livro. Não, postagens. O cara lê 3 frases e sai brigando na internet como se soubesse profundamente a defesa teológica daquilo. Primeiro, a internet já não é para briga teológica. Segundo, cara, se você quer entrar num nível de discussão séria, discussão boa, né, para promoção, não vá para a internet. Segundo, né, bola um congresso, né, vai trabalhar para ter um congresso. Faz a coisa séria, faz a coisa simpósio. séria. Uma conferência, alguma coisa. Corre atrás, vai trabalhar. Vai estudar. Sim. Para poder você saber o que você está falando. Mas não, aí vem esse pessoal. Ou seja, olha só quanta coisa a gente falou só no universo de igreja. E ainda tem os haters dentro das igrejas. Tá cheio de hater dentro da igreja. Inclusive, eu não sei se você ficou sabendo, teve um furioso aí há pouco tempo. Cara, olha só. Bem tradicional. Gosta de uma tradição. Gosta. Cara, olha só. Qual é o propósito do evangelho? A igreja de Cristo foi chamada para quê? Para pregar o evangelho. Para quê? Para reconciliar o homem com Deus. Paulo usa essa expressão. A gente prega o evangelho de conversão. Aí, o Joãozinho das couves se converte ao Senhor. Tá lá, ele é influenciador digital. Beleza. Ele leva isso a sério. E ele se converte. Ele tem a vida transformada. Passam-se alguns anos, alguns meses, não sei quanto tempo, ele agora tem uma nova vida. Aí vem
um outro sujeito de ética duvidosa, Uhum. de moral cheio de interrogações, com palavreado absurdamente chulo, anticristão, Uhum. de baixo nível, baixo calão, dupla interpretação, geralmente com questão de sexualidade, isso tudo, e põe lá que ele é cristão e vai atacar a pessoa que agora está dando testemunho de conversão. Sim. Cara, isso é um hater. Isso é um hater. Que devia tirar a palavra cristão do seu perfil. Pelo menos. Sabe? Põe lá enrolão, põe qualquer outra coisa, menos cristão. Porque é isso, Alan, é um caso que eu lembrei agora, que é bem recente, mas quantas pessoas a gente não vê fazendo isso, Uhum. né? Desmobilizando, desmoralizando, falando mal. Tem alguns. E o pior, o cara fica famosinho, aí tem igreja que oferece púlpito pro cara, Uhum. entendeu? Quer dizer, aí ele ganha palco. Ele ganha 2 palcos, o palco da internet e o palco da igreja. Sim. Pronto. Satanás fez a festa. É. Começou na internet e vai parar dentro da igreja muitas vezes. E pegando esse gancho, me fez lembrar perfis. Pensando aqui se eu falo ou não nomes, mas perfis que vão fazer cortes de pessoas também que apresentam uma fé cristã ou uma expressão cristã duvidosa, estranha à própria palavra, né? A própria Uhum. Bíblia. Então, práticas duvidosas. Pega esses perfis e transforma também aquilo em espetáculo. Teve um perfil que ele não existe mais. Então esse eu vou até dizer o nome. Nome engraçado. Sobe na vassoura e anda. Rapaz, Mas não existe mais. Aham. E o dono desse perfil era um canal gigante de Instagram. Tem cópias aí. Mas o original acabou. E na época ele veio a público. E inclusive até não cheguei a falar com ele pessoalmente, mas falei com ele pelo direct, né? E ele também conhece pastores amigos nossos em comum. E, enfim, através deles, eu percebi que há uma rede boa, inclusive cuidando do rapaz, do dono Aham. do canal, da página, né? Mas ele falou que ele começou a se perceber a fé se tornando fraca, a vida espiritual se desfazendo e ânsia e mal-estar, porque ele ficava de noite procurando esse tipo de vídeo para poder alimentar o canal dele, Entendi. entendeu? E o canal tava gigante, não lembro agora, mas ele decidiu, ele não... Alguns vendem canal, né? Vendem, Sim. e aí vai com É. aquele número de pessoas. Não, ele encerrou. É mesmo? Porque ele não aguentava. E assim, eu seguia aquele canal, isso tem muito tempo. E aí chegou um momento que eu também percebi o seguinte: eu não quero mais participar desse tipo de chacota. E deixei de seguir, na época. Meses depois, esse rapaz veio e dizia: olha, tô encerrando. Caramba, não conhecia, não. Ele é conhecido, né? Por exemplo, reverendo Ricardo Narciso. Sei. Eles são conhecidos. Ele me disse isso. Que estava conversando, conheceu e tal, e vinha conversando. Não sei onde está esse rapaz agora, se está em alguma igreja, não está. Deve estar. Mas é interessante isso, né? Então esse canal acabou. Tem outros, mas que pegam esses cortes, essas loucuras do meio dito evangélico, Aham. e aí fazem disso um espetáculo. Cara, eu não sei o termo que usar. Não é assustador, é assim... É deprimente, né? É a negação da essência do próprio cristianismo. Sim, Isso lá fora é muito ruim, muito feio. Aqui dentro sim, é tenebroso um negócio sim. desse. E aí, Medonho. e aí esses caras criam coisa do tipo... já batizam com um nome que diz a que veio, né? Sugestivo, né? Sugestivo, né? Fuxico, fofoca, a confusão gospel e por aí vai. Né? Que está dentro também dessa era digital que promove
uma fé esquisita, É estranho, é né? verdade. Bom, Estranho. já que a gente entrou nesse universo de fé, aí, Alan, o que a gente vê a partir da escritura é que nós temos essa tentação sempre, né, de buscar a aprovação humana. E por que que a gente busca a aprovação humana? E aí é uma bomba que cai em cima de todo mundo desse ambiente. Por que que a gente busca a aprovação humana? Porque a gente não tem a aprovação de Deus. Uhum. O sujeito que busca a aprovação humana o tempo todo é um sujeito que não tem a aprovação de Deus. E ele quer ser aprovado. Como ele Uhum. não consegue, ele não tem vida para ser aprovado por Deus, aí ele quer ser aprovado pelo outro. Sim. Então, é complicado isso. É interessante porque isso vai gerar um risco sempre permanente de nós trocarmos a glória de Deus pela nossa própria glória. Ou seja, eu estou me promovendo, eu quero ser aprovado por vocês todos que me assistem, então a glória agora é minha. Então, olha só como é que a gente vai descendo a ladeira nesse negócio. Uhum. Né? E eu achei interessante que Jesus diz, lá em Lucas 6,26, o seguinte: ai de vocês, quando todos os elogiarem. Olha só, parece que é alguém que está lá no. Ai de vocês, quando todos os elogiarem. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Claro, isso aqui é uma marreta na têmpora do que a gente está falando, que a gente está vendo ao nosso redor, né? Ou seja, qual é o antídoto para isso? É a integridade diante de Cristo. A gente precisa ser a mesma pessoa, sozinho dentro do quarto, na igreja cultuando, na rua trabalhando, no seu escritório trabalhando e na internet. A gente precisa ser a mesma pessoa. Aquela ideia de uma pessoa fragmentada, que é natural, isso é estudado hoje nas análises. Cara, isso não funciona para quem é filho de Deus. O filho de Deus, ele precisa pegar a sua fragmentação, colar tudo e ter uma nova identidade em Cristo. Quem é filho de Deus ganha uma nova identidade. E essa identidade é a semelhança com Cristo, né? E se a gente for parecido com Cristo, a gente não vai fazer um monte de coisa que a gente falou aqui, que a gente anda vendo por aí. Sim, sim. É interessante mesmo esse texto, né? Fazendo essa conexão com essa necessidade de elogio, de aprovação. E quanto mais a aprovação humana, quanto mais você receber a aprovação humana, menos você vai se importar com a aprovação divina. É isso aí. Você vai se sentindo preenchido, satisfeito, querendo mais, né? Nós falamos sobre pessoas que lucram com isso, mas nem todos. A questão do próprio lucro dentro desse Aham. meio ainda é aquela história, né? O sol nasce para todos, mas a sombra é para alguns. Uhum. Alguns estão na sombra. Mas a grande maioria, é óbvio que um dinheirinho é bom, mas só o fato de ser aprovado e elogiado já vale, Já resolve para alguns casos, né? já resolve para Algumas alguns pessoas. casos. É verdade. Bom, o que a gente pode fazer? Né? Talvez alguém que, sei lá, que vai ouvir essa conversa pode falar assim: poxa, tudo bem, eu estou nessa situação, eu conheço alguém assim, o que eu posso fazer? Olha, se você precisa de muita promoção e de muita gente aplaudindo, vai no caminho contrário. Experimenta falar com Deus sozinho. Uhum. Experimenta ter momentos de solitude. Né? No cristianismo ocidental, a gente foi abandonando isso. Não é de agora, não. É de muito tempo. Mas você não precisa virar um eremita. Mas tranca no seu quarto. O próprio Senhor Jesus fala isso. Vai lá para o seu quarto, fecha a porta. Você e Deus sozinho. O fato de você estar diante de Deus sozinho, Uhum. com a única pessoa para a qual você deve valer alguma coisa, que é o próprio Deus, pode começar a resolver esse dilema de ter que ser promovido para multidões. Uhum. Né? Isso talvez quebre um pouco o paradigma disso. E tem uma palavrinha famosa, né, que hoje o pessoal usa em dieta, em tudo, que é o detox, né? Uhum. Pô, Se livrar É, intencionalmente é identificar, né? Identificar aquilo que tá que está te levando cada vez mais para esse abismo. Dar nome, é né? E tomar a decisão de deixar. verdade.
De deixar. Talvez se conectar, se relacionar, né? Se conectar com pessoas reais. Uhum. Mais, né? Com pessoas reais. É isso aí. Aquela coisa, na vida real, nós não somente vamos conhecer os males, os pecados reais de quem está próximo, como os nossos vão aparecer. E aí, a proposta da fé cristã é, de fato, isso aparecer para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que Uhum. haja relacionamento diante de Deus, com Deus, e que desdobra para o outro. Quando você reconhece o seu mal, e óbvio, você se coloca diante de Deus, mas você aprende a lidar com mais amor e misericórdia com quem está à sua volta. E espera-se que isso seja recíproco. Mas, enfim, isso é real. É verdade. Isso é real. Uma boa também, Alan, é a pessoa sair desse universo fake, né? Esse universo digital, e voltar a se conectar em universos reais. Né? Você usou a palavra real, me lembrei disso. Cara, vai para uma igreja saudável. Ali tem gente de verdade, gente com cheiro de gente, né? Gente que fala, gente que ouve, gente que interage. Sim. Então, e interage a partir da mesma fé. É claro que você tem que procurar uma igreja que pregue Cristo realmente, que seja centrada no santo evangelho do Senhor, que é Ele que resolve essas coisas, né? Não é a gente. E você usou uma palavra aí, a partir do verbo resolver, você falou aí. Aí eu me lembrei de Daniel 1:8, que diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Tem uma versão mais clássica que diz assim: Daniel resolveu firmemente não se contaminar. E é isso, às vezes é uma resolução. As pessoas às vezes ficam esperando, cara, tá muito ruim esse negócio, tô preso aqui nesse meio digital, mas não resolve o que fazer. Fica esperando cair do céu, a internet cair, não sei o que ele fica esperando, mas é um passo que a pessoa tem que dar. Sim. Tem que resolver isso. E aí, pode falar aí. Não, isso me abriu um outro leque, mas não dá. Hoje não dá tempo, né? Joga Joga a aí. semente aí. Como que é a teologia do pacto, da aliança e do pacto. Vou anotar aqui, hein? Anotei. Como que a teologia do pacto, ela nos dá as ferramentas, a bagagem necessária para as resoluções. Decisões tomadas. Eu lembrei também daquele livro do Jonathan Edwards, né? Firmes Resoluções. Firmes Resoluções. Né? Onde o cristão, a partir do que o próprio Deus promove, ele tem a referência também para tomar decisão e levar essa decisão até o fim. Deus tomou decisões e levou até o fim. Uma dessas decisões, resgatar um povo para si que estava perdido. E ele levou essa decisão até o fim. Né? E por conta disso, auxiliados pelo próprio Deus e impactados pelo que ele fez, podemos tomar decisões. Né? Fomos libertos para tomar decisões, firmes resoluções e ir em frente, né? É verdade. E fazer. Bom, acho que a gente está chegando ao final. De repente, se alguém nos ouvir falando sobre isso, se alguém foi machucado, mal falado, difamado nesse ambiente, lembra que Deus está acima de tudo isso e tem gente boa para abraçar em nome de Cristo. Existe esperança. E se o sujeito é o próprio causador do problema, está na hora de tomar a decisão e mudar um pouco. É o que Paulo diz, né? Você adulterava, não adultere mais. Você mentia, não minta mais. Se você era hater, não seja mais hater. Seja íntegro, seja um verdadeiro filho de Deus. A gente não pode falar isso para quem é não conhecedor de Deus. Sim. Mas se o sujeito ele tem que ser exortado sobre isso. É. E aí, Alan, fica uma pergunta final que cada um vai ter que se responder. Quem Deus diz que você é? Porque as pessoas estão preocupadas em vender uma imagem para ouvir dos outros o que eles acham que ele é. Mas, cara, Deus não compra essa imagem. Deus vê coração. E quem é que Deus diz que você é? Por aí. Sim. E a gente fecha com essa pergunta, né? É. Aquele que é cristão,
que conhece Jesus, a sua obra, ele faz essa pergunta a partir, né, do próprio Cristo. E aquele que não conhece, tá aí uma boa pergunta, né? Quem Deus diz que você é? É isso aí. Porque no final o que importa é o que ele diz. É. E aí vale a pena saber o que Cristo tem como resposta do próprio Deus. É verdade. Ele que é o mediador, né? Ele vai ser o mediador. Então, se você não sabe a resposta, Tá aí. né? Tá aí. Tá bom, pessoal. Foi muito bom estar com vocês aqui. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Até mais, Alan. Até mais. Até a próxima.